Bom dia pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Se você gosta do meu trabalho, curte, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, vai me ajudar, eu espero estar te ajudando, ok? Hoje eu tô de folga aqui na escola, aqui, uma aula vaga, e eu queria falar com você sobre um assunto pertinente aí no atual cenário, na atual conjuntura nacional e internacional, que é sobre o liberalismo, um conceito muito difundido, muito caro às ciências sociais e humanas, um assunto abrangente, diversificado, que se contrapõe aí a uma série de outros termos dentro das ciências sociais e humanas, mas que tem aí uma importância ímpar aí para a gente compreender a atualidade, principalmente o cenário político, econômico e social. Bom, o liberalismo ele começa a surgir propriamente dito lá nas revoluções burguesas da Inglaterra, da França, lá no século 17 e 18. Nós temos assim, a Inglaterra é um liberalismo econômico, né, lá com as revoluções burguesas, com a Revolução Gloriosa, a Revolução Puritana e tal, né, inaugura aí um liberalismo econômico. A burguesia precisa do quê? Do que a burguesia precisa? De liberdade para empreender. Quando surge esse conceito, você tinha o quê? Você tinha o absolutismo. O liberalismo ele surge em oposição ao absolutismo, ao antigo regime que vigorava na Europa, mais precisamente na França e na Inglaterra, o absolutismo monárquico, os reis, a monarquia. Então o que acontece? A burguesia, uma classe emergente que já existia lá desde a Idade Média, lá dos burgos e tal, né, no seu aspecto comercial, começa a ganhar aí importância a partir do século XV, XVI, com a crise do feudalismo, aí com a expansão ultramarina, com o mercantilismo. O mercantilismo é uma fase capitalista, pré-capitalista, de um capitalismo comercial. É uma fase incipiente do capitalismo. O que vai ocorrer então? Olha só, século XVII, Inglaterra. A burguesia precisa de mais representatividade no parlamento. Eles vão empreender uma revolução, as revoluções gloriosas e puritanas, e começam a ganhar muito mais espaço dentro do parlamento, frente ao absolutismo monárquico, e consegue sim empreender aí uma mudança aí no cenário político e econômico inglês. O burguês precisa de liberdade para empreender. Não pode ter entraves morais, religiosos, culturais, políticos que impeçam a economia de prosperar. Eles precisam de liberdade econômica. Daí que surge o liberalismo. Na França, com o iluminismo, um dos tripés aí do iluminismo é a liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade vai ser da liberdade se erguerá uma bandeira liberal na França também, lá com a Revolução Francesa, contra o antigo regime, contra o absolutismo monárquico, contra aí os regalos que tinha o primeiro estado, lá o clero, a nobreza, e que os servos e os camponeses e os burgueses que eram uma classe que não tinha muitos privilégios, tinha dinheiro, mas não tinha muitos privilégios, bancava aí todo o luxo do primeiro e do segundo estado. O liberalismo clássico, ele provém desse meio, da Europa, Inglaterra e França, contra o absolutismo monárquico, contra o antigo regime. Burguesia, liberalismo tem a ver com burguesia. Dois nomes importantes do liberalismo clássico: Adam Smith, A Mão Invisível do Mercado, onde ele vai teorizar as bases do liberalismo, e David Ricardo. David Ricardo vai ser um nome importante também.
O liberalismo, veja bem, ele surge então desse conceito burguês. O que é importante? Tem uma questão que é importante entender. O liberalismo ele surge como uma bandeira da esquerda. Olha só que curioso. O liberalismo ele nasce como uma classe revolucionária contra o antigo regime conservador, monarca, tradição do clero e da nobreza. Se levantam ideais burgueses, os liberais. Os liberais nascem aí, como uma esquerda propriamente dita. E que depois, obviamente, com a inversão aí dos conceitos, o que você vai ter? Essa esquerda que queria liberdade, que não queria entraves para os seus empreendimentos econômicos, vai mudar de lado, vai começar a exigir mais tarde, isso mais tarde, 150 anos depois, eles vão perceber, menos até talvez, 80 anos depois, que o liberalismo é uma ideia da burguesia que suplantou o poder do clero e da nobreza e se tornou a classe mais rica e com mais benefícios e que explora o proletário. Aí eles vão deixar o liberalismo como uma ideia da direita. A direita vai assumir, a direita burguesa, digamos assim, vai assumir os ideais liberais, mas ele nasce como uma bandeira de esquerda contra o antigo regime. O que ocorre? Por que houve essa inversão? Porque a burguesia até as revoluções do século 17 e 18 não era a classe dominante, ela era uma classe subalterna, ela era uma classe que não tinha tantos privilégios, né? Ela era uma classe que sofria com os encargos e o engessamento aí feito pelo clero e pela nobreza, né? Pelo antigo regime, para bancar os regalos desses setores, igreja e nobreza, né? A burguesia era oprimida. Então, o que ela fez? Ela queria liberdade, por isso que num primeiro momento a esquerda liberal era contra um Estado forte, ela queria liberdade. Isso vai mudar com as revoluções do século XIX, o socialismo. O socialismo vai ser um dos tripés da Revolução Francesa, a igualdade, que no começo lutou ao lado da burguesia, não os socialistas, o ideal de igualdade, os revolucionários. Mas no século XIX eles vão divergir, porque as contradições liberais da burguesia liberal, a exploração do trabalho que os burgueses fazem contra os proletários, a desigualdade social, vai ser uma corrente que vai ser abordada pelo socialismo, pelas teorias sociais do século XIX, Marx e Engels. O que ocorre então? Começa a divergir aí o socialismo, a ideia de um Estado forte, que corrija as desigualdades, que corrija aí a imensa concentração de poder econômico na mão da burguesia. Surge a ideia socialista, como a ideia da emancipação do proletariado, da luta de classes, a economia como motor da história, a união do proletariado para que o Estado não atenda apenas aos interesses da burguesia liberal, mas que atenda ao interesse do proletariado, né? Então, liberais e socialistas vão divergir a partir do século XIX. Lembrando que o socialismo não existia na Revolução Francesa e nas revoluções inglesas. O que existia na Revolução Inglesa e Francesa era uma ideia de igualdade. A burguesia não queria ser submetida ao clero e à nobreza, ela queria igualdade de relação, né? Mas não existia socialismo ainda. Socialismo é uma teoria do século XIX, Marx e Engels, Manifesto do Partido Comunista, 1848. É fundamental entender o liberalismo. Em que sentido liberal econômico? O sentido econômico do liberalismo é a liberdade de empreender. No sentido moral, não há entraves religiosos, culturais
que impeçam o ser humano de fazer o que ele quer. É uma ideia liberal. Meu corpo, minhas regras, eu sei o que é melhor para mim, não há nenhuma instituição acima que possa dizer, aí, ditar as regras comportamentais ou morais ou éticas ou antropológicas, né? Liberalismo ele tem um aspecto moral e social e cultural também. Liberalização de drogas, aborto, sex lib, são ideias liberais, né? Então há diversos enfoques do liberalismo. Depois vai surgir o neoliberalismo, o novo liberalismo, né? Que se contrapõe um pouco ao welfare state, ao estado do bem-estar social, que é uma tentativa aí de sintetizar a igualdade do socialismo, os direitos básicos das teorias sociais, com a liberdade de mercado do liberalismo, do capitalismo, mas aí já é assunto para uma outra aula. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu!